numa cidade como Lisboa, que foi destruída por um terremoto em meados do século XVIII, haver uma construção do século XVII que mantém uma grande proximidade com a sua traça original é uma coisa absolutamente fantástica, de facto. O Palácio Fronteira é um resultado de uma série de alterações que aconteceram na família Mascarenhas. Começou por ser uma residência secundária, era uma residência de verão, aquilo que se chama uma quinta de recreio. Está muito perto de Monsanto e faz ainda parte do palácio uma parte de floresta. E, portanto, era onde a família vinha caçar, onde passava o verão. É só depois do terremoto de 1755, quando a residência principal da família, que ficava na Baixa, foi destruída, que a família se muda para o Palácio Fronteira e o transforma na sua residência principal. Muita coisa se mantém original nesta casa. A traça original ainda está, porque ainda está visível, mesmo do ponto de vista da arquitetura. Os azulejos são todos de origem. É a maior coleção de azulejos no seu local de origem que se conhece. Mesmo o jardim formal, que é o jardim principal, está muito próximo daquilo que se imagina que tenha sido a traça original. Sendo uma casa habitada, cada família que vem tem essa possibilidade de acrescentar qualquer coisa de seu ou de adaptar ao seu gosto, de a fazer sua. O momento mais importante é o momento em que o primeiro marquês, que é o construtor do palácio, passa de Conde da Torre, que era já um título que ele já tinha e que era antigo e era de juro e herdade, mas acumula com esse título o título de Marquês de Fronteira. Se nós repararmos, por exemplo, aqui na Sala das Batalhas, em todos os painéis que representam as batalhas da Restauração, ele se faz representar. Ele tenta, em muita da iconografia das batalhas, representar-se como alguém que estava ao serviço do rei e que esteve lá sempre que o rei precisou dele. Há uma lenda que diz que essa louça partida que está a decorar os embrechados do Palácio Fronteira será o resultado da quebra do serviço que foi usado na inauguração do palácio, em que o futuro rei Dom Pedro II teria estado presente. E então, para que mais ninguém comesse no serviço que tinha sido usado pelo rei, então ter-se-ia quebrado e usado para a decoração dos embrechados que se vêem na Casa do Fresco, mas também no terraço e também no Tanque dos Cavaleiros. Um historiador de arte também, se calhar, conta outra história e diz quando vinham as cerâmicas do Oriente e vinham nos barcos, quando chegavam cá, muitas delas já vinham em cacos e havia que os reaproveitar. Pronto, este não é um segredo, mas é uma pequena história. Esta casa é uma caixinha de surpresas. Cada restauro pode dar origem a descobertas fantásticas e isso tem acontecido várias vezes. Nós sabemos que não há nada sobre a Terra que não se destrua um dia. Mas se não houver conservação e se não houver o restauro com o respeito por aquilo que ali está, não estamos a falar em pintar tudo de novo para dar um ar muito pintadinho, mas todo o trabalho de conservação é fundamental. É fundamental até para podermos fruir o máximo de tempo possível aquilo que os nossos antepassados nos legaram. E isso é uma prioridade da Fundação.